Oi, gente, pessoas, tudo bom? Fernando Ari, como é que vocês estão? Eu já chamar a nossa convidada aqui. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Estou aguardando aqui a Jo entrar. Beth, tudo bem? Como é que tu tá? Alê, Carla, nossa, quanto tempo a gente não se fala, tudo bom, Carla? Bom, gente, hoje a gente vai ter uma live muito bacana. Assim que a Jo entrar, eu vou pedir para ela se apresentar. Mas vai ser realmente muito bacana. A gente vai colocar vários fogos no parquinho para falar de marca, para falar de inovação, para falar de duas raças muito malucas que são P&D e marketing. E vai ser divertido aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. A Jo está com um probleminha para entrar. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela de novo aqui. Aê! Maravilha, tudo bom, Jo? Boa noite, tudo bom, Raoni? Tudo Tudo bem, e bom? você, como é que tá? Tudo bom? Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aqui hoje. Ah, maravilha. Primeiro, Jo, obrigado por ter aceitado o convite. É sempre tão Imagina. legal falar com você. Eu que agradeço pela oportunidade de sempre, Raoni. Você é um grande parceiro, amigo. Com certeza. Falou que é para falar de marketing. Seja bem ou mal, tô aqui. Maravilha, obrigado, viu, João? Então, até para a gente começar, porque a gente descobriu que tem uma hora só de papo, porque senão o Instagram tira a gente da casa. Mas, ó, eu vou só me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Meu nome é Rony Kuzma, sou especialista em estratégia de marca e design de conceito. E meio que nasci no mercado de cosmético, então a gente conhece um pouquinho o backstage, até para poder falar mal com propriedade. Né? E eu já vou pedir para a Jô se apresentar para a gente já começar o nosso papo. Jô, quem que é você, meu? Conta pra gente. Bom, eu sou publicitária de formação, comunicóloga, especialização em marketing, marketing e cosmetologia. Já com alguma bagagem no setor cosmético, deu para aprender um pouquinho, perceber algumas oportunidades. Vim da indústria cosmética, trabalhei na Adicus, uma empresa que eu trago no coração com muito carinho, é uma escola, e estou na Associação Brasileira de Cosmetologia, onde eu tenho um contato muito amplo com o mercado. Toda a cadeia, para falar a verdade, né, da cosmetologia passa pela ABC. Então, um pouquinho da minha bagagem vem daí. Que um pouquinho da tua bagagem, pelo amor de Deus, né? Mas isso eu Maravilha. resumi só a parte do cosmético, né? Se eu for contar um para trás do cosmético, vai dar para entender um pouquinho mais. Ah, mas maravilha. Mas a gente vai descobrindo aos poucos aqui. Então, Jô, até Bacana. para a gente começar, uma pergunta que parece simples, mas eu sei que não tem nada de simples. E até para a gente já começar a colocar um fogo aqui no parquinho pro povo, né? Jô, o que que é beleza para você? Tá? E aí, entendendo o teu viés de marketing e publicidade, qual a maturidade que você vê do mercado compreender essa complexidade do que é a beleza e manifestar isso em campanha, em comunicação, em anúncio, seja lá qual for? Então, para resumir, o que é beleza e se o mercado tem maturidade para compreender essa profundidade do que é? Bom, a beleza é realmente muito subjetiva nesse aspecto, né? Porque o que é belo para mim é uma referência para mim, pode não ser para o outro, mas se a gente ampliar um pouco mais esse conceito e trazer para o universo da filosofia, o belo ele toma até uma outra proporção, né? Ele traz aspectos da natureza, equilíbrio, simetrias, mas talvez esse conceito tenha valido por algum tempo, por algum nível de maturidade ou consciência que
a sociedade tinha, né, por um determinado tempo, mas hoje esse conceito o conceito do indivíduo, da beleza que me representa, ela está cada vez mais presente, não só no aspecto cosmético, né, mas no dia a dia das pessoas. A gente quer se ver nas comunicações, a gente quer se identificar nas marcas. Então, por isso que, para mim, a beleza, para mim e para muitas marcas também, já entrando aqui no mérito do marketing, é subjetivo. E quando você me pergunta da maturidade das empresas, eu posso dizer que a gente tem muitas marcas, infelizmente não tantas quanto o consumidor gostaria e precisa e merece ter, mas a gente vê algumas marcas que estão começando a se despertar e transformar a cultura, porque não adianta fazer uma propaganda bonitinha para ficar extremamente no discurso de que eu apoio o belo é aquilo que está circulando nas hashtags do dia como Trend Topics. Não, ela tem que ser realmente uma cultura de cultuar o belo como ele é, como o consumidor se reconhece. Perfeito, muito bom. Então a gente tem um caminho ainda, que acho que vale a gente provocar sempre, né? E aí, Jô, vamos agora acho que é para a essência da coisa, que a gente se diverte bastante, muito pensando nessa relação entre essas duas raças, né? P&D e marketing, né? Como é que você enxerga essa diferença? Essa diferença entre essas cabeças é um mito? É uma realidade? De quem que é esse tecnicês e esse marketês não se conversam? Como é que é o dia a dia de quem está nesse universo? Olha, eu vou falar do nível médio das indústrias, tá? Porque talvez se a gente passar uma régua nas top 10, talvez a gente vá Claro, claro. identificar uma integração das equipes, uma uniformidade do pensamento, ou até uma não uniformidade no sentido de aceitar as mesmas informações, mas a gente vê um trabalho em conjunto. Mas trazendo isso para o mundo real, o mundo do médio e pequeno empresário, principalmente, são times totalmente à parte, né? Quando a gente um produto, ele normalmente nasce de um briefing produzido pelo marketing. Quando chega na mão do P&D, aquele monte de claims que o marketing vê como apelos de venda, né, apelos para o consumidor, e o P&D vê como atributo, já começa a diferença daí. Por exemplo, o consumidor ele quer falar do ponto de o marketing, perdão, ele quer falar do ponto de vista traz mais hidratação para o cabelo. O P&D fala tem que ter mais emoliência. É uma desconexão muito grande, né? E até mesmo de perfil. É uma característica importante? Sim, sim, porque são formações totalmente diferentes, né? O profissional que ele normalmente se forma química, farmácia, ele tem um determinado tipo de perfil, de raciocínio, assim como o profissional do marketing, da comunicação, tem um outro perfil, que ambos são complementares. Porém, a falha normalmente está na pesquisa, no desenvolvimento de um produto, quando ele nasce de uma forma exclusiva, quase que hermética, ali dentro do marketing, e já vem aquela bolinha quase que redonda, mas é um redondo fake, né? Porque quando o P&D começa a tentar chutar aquela bola para frente, aquela bola não rola e está cheia de arestas. Quando entra, então, os outros departamentos, como uma área regulatória, por exemplo, que às vezes o marketing tem aquele claim porque as pesquisas mostraram que o consumidor está buscando esse tipo de produto com esse determinado tipo de apelo. O P&D tirou o coelho da cartola e conseguiu traduzir aquilo num produto, numa formulação, mas aí vai para o regulatório e ele fala, não, mas isso aqui está proibido no Brasil. Ou a quantidade que está usada, foi utilizada aqui do ingrediente, da matéria-prima, está numa lista restritiva. Peraí, volta tudo. E nisso foi tempo, dinheiro. Eu não vou nem falar das outras áreas, como logística, embalagem e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente vê uma grande desconexão, o que é uma grande perda em vários aspectos para o desenvolvimento de produto, mas a gente vê de uma forma gradativa, ainda que tímida, uma integração maior entre aqueles
carinhas que viajam na maionese, que normalmente é como o pessoal do marketing é conhecido, e aquele pessoal que estudou muito e é muito nerdzinho, que encosta o bico na bancada e sabe fazer as formulações, que é o pessoal do P&D, né? Mas, como eu falei, são formações, são perfis complementares, que trabalhando em conjunto, a marca, o produto e principalmente o consumidor tem muito a ganhar. E é isso que eu queria ver com você até, Jô, pegando esse gancho. A gente tem uma desconexão ali entre P&D e marketing que a gente tende, né, a ir aprimorando essa relação, esse namoro, mas sempre vai existir essa aresta de perfil. E ainda a gente tem na ponta essa questão da subjetividade da beleza, né, da representatividade do consumidor final. Tendo tantas desconexões entre essas pontas, é viável a gente falar em inovação real no mercado de beleza? Pergunta difícil. É possível. Eu não gosto de generalizar nem o não, nem Bom, o bom. sim. É possível, com certeza, mas isso depende de uma criação de um ambiente propício para isso. E quando a gente fala Tá. de criar ambiente, eu não vejo como não ser, no mínimo, abraçado ou proporcionado pela alta gestão da empresa, né? Porque não adianta o time todo estar ali se esforçando, tentando criar oportunidades, mas não tem o estímulo que vem de cima, né? É um pleonasmo, mas o gargalo está sempre em cima, né? Está sempre no topo da garrafa. Então, realmente, a alta gestão, né, os donos, no caso do pequeno e médio empresário, o dono, além do dono, ele é o técnico, ele é o contador, ele é o tudo, mas ele também, sim, tem que olhar para essa possibilidade de um ambiente mais propício para a inovação. Respondendo a sua pergunta, sim, é possível, mas requer arregaçar as mangas, olhar para oportunidades, entender os perfis que a marca tem no seu time e lançar a mão aí, utilizar N ferramentas que hoje tem, e eu não falo ferramentas que são extremamente custosas, não. A gente tem várias possibilidades hoje no mercado que promove e estimula esse ambiente, esse pensamento inovador das pessoas, independente do cargo, especialidade que ela ocupa, que momento do projeto ela está inserida, né? Mas quando você cria um ambiente intraempreendedor, a gente tem resultados mais positivos nesse aspecto. Muito legal. Muito bacana, João. E um outro ponto que eu queria ver com você, aí colocando esse lado até um pouco mais do universo B2B da matéria-prima, que a gente tem uma dinâmica no mercado que a indústria que leva, né, as inovações e as tendências para o mercado poder ali criar produtos, porque eles estão pagando muitas vezes incêndio no dia a dia, né? Então precisa ter esse suporte. Com a maturidade da indústria, e amanhã a gente vai ter um papo super bacana sobre inovação aberta com o Marinheiro, qual que você sente que é a maturidade da indústria de suprir de fato o mercado com informações que sejam não só no campo de tendência, mas assim comportamentos reais de consumo, né? Como a gente estava até comentando no dia essas relações das sutilezas, né? Da beleza subjetiva, de tirar a bunda, da cadeira, ver o que está acontecendo de forma real e levar esse tipo de insight para que isso se torne claim, para que isso se torne produto na ponta. Temos uma indústria madura, temos um mercado maduro para entender a interpretação da indústria. Qual que é a tua visão sobre isso? E eu acho que eu já fiz umas 15 perguntas numa só, desculpa. Não, imagina, conversar com você é bom que a gente sempre está antenado em várias frentes e tudo mais, mas está engatinhando, Raoni, porque assim, a gente ainda está muito estabelecido no padrão de analisar planilhas cheias de informação que são fornecidas por institutos de pesquisa, e eu não estou aqui criticando institutos de pesquisa. A minha crítica, meu ponto de atenção para o profissional de marketing e os meus colegas é o que a gente faz com essa informação? A gente está capacitado para traduzir aqueles números que estão realmente traduzindo a realidade em termos de números. Mas e pessoa? O que é aquele CPF, que também é um número, mas tem um coração ali atrás do CPF, tá entendendo ou está sendo levado em consideração dentro desse briefing do cosmético?
Será que quando um consumidor, por exemplo, fala que ele quer um cabelo mais hidratado, ele está falando que ele quer um cabelo mais úmido, com mais água dentro do seu fio? Será que é esse mesmo raciocínio que, com as palavras do consumidor, o P&D, o marketing, consegue traduzir em produto? Claro que existem marcas que estão muito já maduras, muito à frente nesse tipo de interpretação e trazem uma inteligência mais ampla para essa dedução das informações, né, para olhar para o mercado, como você falou, tirar a bunda da cadeira e ir para o supermercado, ver o comportamento de escolha de um produto, de um consumidor, olhar no dia a dia de um metrô, por exemplo, o que os consumidores estão utilizando, o que eles falam dos cabelos. As próprias redes sociais nos trazem muitas informações a respeito disso, mas se a gente não tiver aquela pecinha que está ali avaliando e traduzindo, interpretando, extrapolando informações, a gente possivelmente tenha um briefing, um produto que esteja extremamente limitado e que agrada o chefe, talvez agrade o meu perfil Pois é. de pesquisador, que eu criei um produto Master Blaster, que talvez eu faça uma única venda, né? Eu não tenha recompra porque ele não atendeu a expectativa do meu consumidor. Então, existe realmente muita capacitação ainda a ser desenvolvida nesse setor, nesse ponto de vista, tá? Do profissional de marketing habilitado para interpretar números. De novo, não é uma crítica aos institutos de avaliação, de auditoria de mercado. É uma crítica, uma autocrítica, inclusive, se a gente está interpretando de uma forma correta essa informação. Porque se a gente pega números quantitativos, será que eles traduzem realmente os anseios subjetivos daquele consumidor? Eu não sei se eu viajei muito na Não, resposta, é perfeito. mas É é perfeito, porque minha visão. não, e isso é muito legal, porque assim, eu sempre tenho a impressão quando eu leio um relatório de tendência que assim, o universo parou mais ou menos em 2012 com uma tendência que a Ipsos criou, com uma onda fantástica. Eu acho que assim, gente, se vocês puderem ler sobre essa tendência, vocês resolvem a vida. Que é a Venus Fever, que é a feminilização do mundo, né? Essa coisa do mundo mais sensível, mais sutil, né? O universo co-criativo. E o resto foi ganhando releitura. E releitura, e releitura, e releitura, e releitura, mas é uma releitura sempre que vai daquele povo que mora na Paulista até a Berrini, do Leblon para Copacabana, de Nova York, aqueles centrinhos mais chiquetosos, e o resto do mundo fica naquele haver navios, né? Porque a gente não entende muito bem, a gente não faz parte disso. Né? Uhum, Então aquela exatamente. coisa, a impressão que dá é que o mercado faz, ó, engula, porque é o que tem para hoje. E fora que, assim, olhando para o comportamento do consumidor, também é, assim, uma caixinha de surpresas que talvez um instituto de pesquisa, um relatório de mercado vai te dar um extrato, né, de tendências, de macro tendências, mas quando a gente avalia comportamento especificamente, trazendo para uma realidade aqui nossa brasileira, o brasileiro assim, adora no almoço um pratinho de arroz com feijão, né, uma farofinha do lado, um ovinho em cima. Se o McDonald's fosse olhar esse nosso comportamento, o McDonald's ia ser a maior rede de self-service ou PF do Brasil, e não é. Né? Perfeito. Então, também tem um quê além dessa interpretação mais assertiva dos números, quali, dos números, da informação quanti, existe também um pouco de ousadia, eu até diria de apostar, claro, dentro de um universo de segurança, entre aspas, né, de Uhum. análise, para que uma marca possa ter um produto inovador, por exemplo. Né? Talvez Perfeito. se a Apple, antes de entrar aqui no Brasil, perguntasse qual o anseio do brasileiro, seria ter um saco de fichinhas de orelhão para andar na rua e a qualquer momento poder fazer uma ligação de um orelhão numa praça. Perfeito. E isso é muito legal, porque é essa percepção que faz a gente criar diferencial competitivo de fato, né? E sair um pouco dessa relação de planilha de Excel, que eu acho um porre, gente. Até porque, meu, a gente confunde muito espaço de fala com pesquisa quali, né? Quali não, desculpa, quant ainda. Ah, 15 mil pessoas falaram que o caminho é para lá. Ah, então o universo está falando que aquilo
é representatividade. E a gente sabe? Às vezes eu dei um piriri no almoço do cara e o cara falou alguma coisa, né? E aí eu queria até pegar um gancho com você, porque eu lembro muito falando em comportamento, de uma pesquisa que a gente teve no primeiro pitch, né, do querido Vitor, e ele fez uma pesquisa extremamente interessante mostrando como o comportamento ele tinha uma dicotomia absurda entre comportamento e o hábito de compra. Quando ele chegou, fez uma pesquisa fantástica sobre protetor solar para o universo masculino. E na pesquisa todo mundo falava, claro que eu passo. Passo pra caramba, né? Porque tem que ter saúde em primeiro lugar. E quando ele foi fazer a avaliação do comportamento, os caras falaram, não, isso é coisa de menininha. Eu não vou passar isso daqui, vou ficar afeminado se eu passar. Então você começa a ver também, né, essa discrepância absurda entre aquilo que a pesquisa fala e aquela coisa que é o mundo real. E aí, João, pegando esse gancho, e até pegando esse tom de publicitária, que eu acho muito legal quando a gente começa a falar mal dos outros assim, como é que você enxerga que o mercado se comunica, né, no mercado de beleza? Como é que você sente que é a maturidade da comunicação do mercado para o público final? Ele ainda acha que a Gisele Bündchen usa Pantene, que a Anitta usa Prezão e isso convence todo mundo? Ainda assim, as empresas médias, de novo, né? E não é uma crítica, pelo menos assim, não no sentido da crítica por si só, né? Mas é em termos de provocação mesmo, de fazer as marcas de alguma forma olhar para o novo, olhar para o diferente, porque a gente sabe que a Gisele não acorda sequer com aquele cabelo, por mais linda, maravilhosa que ela seja, né, que tenha cabeleireiros à disposição, mas com certeza ela tem um profissional à disposição para quando ela levantar da cama, já está com aquele cabelo alinhado. Não é um único produto que faz aquilo ali no cabelo dela. E voltando àquela questão da beleza, se eu não tenho as características, né, do meu cabelo, da minha pele, do modelo que está sendo utilizado na propaganda, hoje o consumidor já tem alguma maturidade e um poder muito grande, que são as redes sociais, de poder criticar, dar um feedback para as marcas, né, agirem como, muitas vezes até advogados da marca também, mas hoje a gente vê um consumidor mais empoderado nesse aspecto. Hoje ele sabe um pouco mais o que quer, ele já busca a identidade não só em termos de modelo também, as características físicas, mas de valores da marca, porque não adianta uma marca botar uma modelo que conversa comigo, que eu sinto, né, uma sintonia em vários aspectos, mas ela está, enfim, poluindo o meio ambiente, tem trabalho escravo, não traz os mesmos valores que os meus. Então, o consumidor hoje ele tem esse empoderamento cada vez mais, embora eu também veja aí com bastante ponto de atenção, porque o consumidor também, por conta desse distanciamento que existe muitas vezes na comunicação das marcas, que algumas a gente ainda vê nos apelos assim, o meu produto possui o ativo que o consumidor não sabe nem pronunciar aquilo, mas ele acha que quando o consumidor chegar na prateleira lá do mercado, olhar aquilo, mas esse ativo aqui foi o que passou na Isso é uma propaganda. coisa de louco, isso é fantástico. Entendeu? Porque a gente tem uma cultura também aqui no Brasil de a gente mal sabe ler e interpretar um texto, quanto mais saber ativos, ingredientes químicos, né? E ainda Puta, assim é a gente verdade. vê muita indústria, não só da beleza, tá? Muitas, usando desse apelo técnico, desse atributo, e não da linguagem possível para o consumidor, né? Nossa, você falou uma coisa que é uma realidade muito triste, né? Até porque você agora é futura professora, né? Cara, a gente tem um país que é analfabeto funcional, meu. Você vai colocar, tipo, sérum X com ativo X, o cara não sabe nem interpretar o texto, é real. É verdade, João. Eu Sim. não tinha parado pra pensar nessa tragédia, cara. Que é uma tragédia isso, né? E só fazendo um parênteses, existe
foi publicada recentemente uma resolução pela Anvisa em que se acredita que vai facilitar a interpretação do consumidor em relação aos ingredientes e tudo mais, traduzindo para o português. Qual a diferença nesse caso, desse mesmo consumidor que a gente está falando, dele saber o que é um propilene ou um propileno? Entendeu? Então, realmente um ponto de atenção gigante, aí um asterisco gigante que a gente coloca nesse assunto, para que vai de alguma forma, alguma não, de uma forma gigantesca, dificultar a comercialização dos produtos, tanto brasileiros lá fora, que vai ter que ter mais informações, dos produtos que entram de lá de fora aqui no Brasil. Então, vai virar aí uma coisa bem, bem esquisita, mais ainda na cabeça do consumidor, que não vai vir para facilitar, tenho certeza. Gente, às vezes a gente fica achando, pô, por que o Thanos não vem, né? Isso é tão mais prático. Verdade, podia, né? Mas, Jó, você falou uma coisa bacana que é o campo da rede social, que ainda eu acho é um universo muito desconhecido e muito cheio de guru, né? Então aquela coisa do aquela técnica do lançamento lá, que eu nem sei, né? A fórmula de lançamento. Aí tem as lógicas do passo a passo da computação storytelling, que você sempre começa com uma pergunta, e aí no começo era bacana, aí a piada ficou chata, e aí todo mundo fica perdido, mas todo mundo continua fazendo a piada porque a gente ainda não criou uma criatividade para ter autonomia, né? E para a gente Uhum. ter essa visão mais autoral, real, né? Como é que você sente assim essa relação de maturidade mesmo do mercado B2B dentro de um campo de rede social, né, que é divertido como ainda você vê umas fórmulas, né, de design, umas fórmulas de comunicação ainda com essa relação ultra tecnicês, e também no universo de mercado B2C, né, a gente pensando no universo de consumo, onde a impressão que dá, muitas vezes, como você fala, não vamos generalizar, mas tem um universo de um pouco raso de criar emoções e falar, ó, passa meu produto que você vai ter um orgasmo se você passar, você transcende. E no final das contas é simplesmente um hidratante, né? Você consegue falar um pouco pra gente da sua percepção sobre esses dois pontos? Consigo, Raoni. Bom, essa característica mais abrangente, né, das redes sociais, que todo mundo hoje tem o direito de ser guru, cabe dar Ctrl+C, Ctrl+V Exato. na fórmula, no máximo mudar umas características ali, puxar informações de uma ferramenta, misturar, juntar A com B e pronto, você acabou de criar a sua fórmula de sucesso nas redes sociais. Cuidado. Cuidado com isso, porque no marketing existe uma máxima que muitos likes numa rede social, um engajamento muito alto, pode ser igual você ser rico, muito rico no banco imobiliário. Quando acaba o jogo, o que isso virou de dinheiro efetivo no seu bolso no final do dia? Perfeito. Então, a Jo deu uma travadinha. Gente, eu peço desculpa no começo não abrir para pergunta, mas, gente, podem ir perguntando aqui o que vocês quiserem, tá? Tudo super aberto, o importante é a gente interagir, porque a gente está fazendo isso para vocês, tá? Bom, enquanto a Jo está reentrando aqui, uma coisa que é muito legal que ela estava comentando no lance das redes sociais é exatamente essa relação dos gurus, né? Parece que a gente tem um mercado de guru absurdo, o que faz com que a gente comece a criar umas estratégias tão rasas. Né? O que vocês acham disso, gente? Vocês acham que a gente abafa pra caramba em rede social? Você acha que a gente ainda está aprendendo, está engatinhando, a gente não faz a menor ideia do que está fazendo, a gente precisa nascer de novo? Olha, Jo voltou aqui. Vamos lá. Mas, de novo, gente, ó, fiquem super à vontade, tá? Para fazer as perguntas. Oi, voltei. Olá! Voltou. Pronto, Tá fica vendo? à Foi só vontade. falar mal dos gurus aí da internet ou das redes sociais. E com um pouquinho Foi de teoria praga. da conspiração, a gente pode até falar que tem um gabinete aí que fez isso, porque a gente não pode falar mal dos outros. Pode ser, pode ser. Bom, então a gente estava falando dos gurus. Eu não sei até que ponto vocês ouviram, se deu tempo de falar, de ouvir a A frase hora que você falou clássica do mal do marketing. guru, caiu.
sacanagem, mas bom, vamos lá. Eu estava falando que os gurus juntam as fórmulas inclusive mesclam várias ferramentas diferentes, botam um temperinho ali a mais, ou às vezes não, dá só Ctrl+C, Ctrl+V, mas está pronta uma solução para você ser o bambambam bam, bam nas redes sociais, vender tudo. Mas no marketing a gente tem uma máxima que é cuidado com o alto nível de engajamento das suas publicações. Porque pode ser, um alto engajamento pode ser igual você ser rico no banco imobiliário. No final do Perfeito. dia, isso não traz dinheiro nenhum, né, para sua conta, para o seu caixa no final do dia, mas as contas não esperam. No aspecto B2B, a gente vê que as marcas, muitas também estão estruturadas ainda nessa formulinha de postagens constantes e tudo mais, mas sequer tem atenção a que tipo de público está me seguindo. É o meu cliente final que está ali mesmo? Ou é minha mãe que está curtindo as minhas postagens porque é admiradora? A gente tem que ter essa análise Sim. crítica, fria, realmente. Que tipo de conteúdo eu estou entregando, no caso B2B. No caso B2C, claro, conteúdo também hoje é extremamente importante, porque esse discurso raso ainda pega bastante, Raoni. A gente vê muitas marcas, de novo, não só de cosméticos, né, de produtos, Uhum. bens de consumo, produtos, marcas, massa, né, se lançando ainda desse tipo de postagem, mas a gente percebe o maior resultado quando você entrega uma informação, quando você entrega uma solução para o seu consumidor, né? Então, as redes sociais têm essas duas vertentes. As marcas B2B têm que olhar isso com muito cuidado. É importante estar? Sim, muito. Porque, embora eu esteja numa negociação B2B, são dois CPFs, são dois corações, são emoções e razões que estão por trás dessa negociação. Esse mesmo CPF, esse mesmo coração, deu 5 horas da tarde, desliga o computador, desliga das reuniões virtuais e vai mexer nas redes sociais, entendeu? Então tem que sim, eu super recomendo Perfeito. que as marcas B2B também estejam nas redes sociais, mas com critério, com estratégia muito bem definida, com uma comunicação que realmente esteja adequada para o seu público de interesse. Porque muitas vezes também o público de interesse pode não ser aquele que compra efetivamente o meu ingrediente, mas que eu provoco no cliente do meu cliente acesso à informação. Eu mostro a cadeia, né, de produção onde eu estou inserido, onde o meu cliente, no caso, está inserido, e que eu, como fornecedor dele, tenho práticas, sejam sustentáveis ou de uma conexão maior com o cliente. Então, tem que ser avaliado caso a caso. Não comprem pacotinhos prontos, porque marketing não é miojo. Nossa, fantástico isso. Vou pegar isso e colocar em caminhão, gente, porque é exatamente isso. Marketing não é miojo. Além de não ser commodity, não dá para fazer em 3 minutos tudo que precisa, né? Exatamente. Muito bom, já roubei isso. E, João, Tranquilo. teve um vídeo do Porta dos Fundos que eu achei fantástico, que era uma menina que era hater, ela foi fazer um teste de RH, falou, o que que você faz para trabalho? Eu sou hater. Aí você faz o quê? Eu falo mal da marca dos outros, quer me contratar? E ela falou, por quê? Porque, olha, muita marca não existia antes de eu começar a falar mal dela. Depois que eu comecei a falar mal dela, ela teve que ser tratada, as pessoas falaram, olha, essa marca existe de fato. E aí, a partir disso, ela começou a ganhar esse tal engajamento dentro da rede social. Você acha que ter hater por perto pode ser interessante para marcas pequenas que precisam estar no mercado? Com certeza, Rony. Ter por perto só gente que fala bem da gente é um ponto de atenção muito grande, né? Porque senão fica igual aquela avaliação final lá do The Voice Kids, né? A criança canta todo desafinado, mas ai, que lindinho, foi um amor, você passou. Não, né? A gente não tá nesse universo. A gente é um pouquinho mais maduro, precisa ser um pouquinho mais maduro que isso. Então, ter o hater construtivo, sim, porque a crítica pela crítica, só dizer que é ruim, tá, mas é ruim por quê o meu produto? Ele não te atendeu em que ponto? Talvez porque até você nem seja o meu cliente target, né? Embora isso aí a gente tenha asteriscos, mas asteriscos aí nessa informação. Mas assim, talvez você não seja o meu cliente
primordial para a marca, ou muitas vezes eu usei uma estratégia, seja de desenvolvimento do produto, de comunicação da marca, de entrega, os famosos 4Ps, né, do marketing. Eu posso ter falhado em alguma dessas etapas, então ter essa escuta ativa dos meus haters nas redes sociais, enfim, de várias frentes, é muito importante sim, focus group também. Bom, existem muitas ferramentas que podem nos dar um direcionamento a respeito dessas críticas construtivas. Perfeito. Inclusive até o Ale falou aqui, né? Quer saber se está crescendo, tenha haters. Isso é legal, né? É importante, Verdade. né? E, João, uma coisa assim, pensando até em processo de inovação para P&D, não precisa nem chegar em inovação aberta, mas você acha interessante o P&D ter essa imersão nesse universo, como a gente está falando de marketing, que tem que tirar a bunda da cadeira? Qual o papel do P&D nesse processo de inovação que a gente está falando de produto, né, para ele não seja simplesmente um tradutor de lógica de marketing? Mas você acha que você sente que o P&D ele tem essa disposição? Tirar a bunda, ir para a rua, ver gente, fazer pesquisa imersiva e sair um pouco dessa relação de um relatório, agora todo mundo tem que ser verde, então coloca, vamos virar Greenfield porque é o que tem. Bom, se o pesquisador tem essa característica, dá um tapa no LinkedIn, porque é um tipo de perfil que as empresas buscam, né? Que tenha essa visão mais ampla, além do umbigo encostado na bancada ali desenvolvendo os produtos. É atribuição dele? Sim, mas como um profissional multitarefas, né, multidisciplinar, que hoje as equipes estão cada vez mais com essas características, então o pesquisador, ele, óbvio, tem que ter essa formação técnica, mas olhar para o marketing, olhar para o negócio também é importante para acelerar ou ser mais assertivo no desenvolvimento do produto. Assim também, Raoni, estendendo a responsabilidade para o profissional de marketing. Porque o profissional de marketing, e aí eu tiro por mim, e eu não tenho orgulho nenhum dessa informação que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, mas eu não tenho orgulho, mas também não tenho vergonha. Eu sou do marketing, mas colei em química para passar. Então, eu não tenho essa habilidade de formulação, mas eu estou a todo momento participando de cursos técnicos, ouvindo fornecedores nas suas apresentações de ingredientes, o porquê que se chegou, o como se chegou naquele resultado, aquele ingrediente, qual é o efeito fisiológico que vai ser atendido, desenvolvido, enfim, suprido dentro de na pele, no cabelo. Enfim, eu estou com o ouvido e a atenção para aquilo. Não que me habilite para ir hoje para um laboratório e desenvolver um produto. Não, talvez se me der uma receitinha, eu ainda vou errar, entendeu? Mas com essa receitinha, até que nem coloque ali exatamente qual é o produto que eu tenho que formular, mas eu já vou saber, isso daqui tem uma característica hidratante. Então, já começa dentro da minha visão de marketing, me dar uma visão um pouco mais técnica. De novo, não me habilita mas facilita todo o processo de, inclusive, eu conseguir traduzir um briefing para um time de P&D, para outras áreas, né, como eu falei lá atrás, de regulatórios, enfim. Então, é uma característica que eu recomendo que os profissionais, nos dois sentidos, pesquisador busque a informação do marketing, não precisa sair um Kotler de formação, mas que entenda um pouquinho que aquela galera lá do marketing da salinha colorida não é viajante na maionese, tem ferramentas, tem processos que são utilizados para chegar nesses resultados, tem muita pesquisa. E assim também como o pessoal do laboratório não ser só aquele povo do jalequinho que sabe fazer conta de matemática. Perfeito. Senão vira um patchwork de estratégia, né? Um falando uma coisa, o outro fazendo outra, e no final das contas ninguém entendendo nada que está sendo entregue. E vira aquela baita bagunça. Exato. Hoje Muito a bem, gente vê João. muitas indústrias no setor estimulando esse tipo de equipe, sabe? Esse tipo de profissional que se habilite em outras áreas que não só a dele. Enfim, com job rotation. Enfim, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas para isso.
Isso é muito importante, senão vira uma zona de conforto burra, né? Porque a gente fica dando murro em ponta de faca, a gente não sai do mesmo lugar e a culpa é sempre do outro. Né? A Exatamente. culpa é sempre do P&D que não faz nada. João, uma coisa que eu queria ver com você, até porque é uma construção nossa, que eu acho super bacana, que eu queria pedir para você falar um pouquinho do pitch. Principalmente pegando essas relações, né, de, putz, precisamos ser muito mais multidisciplinar. Uma coisa que eu acho muito bacana, cara, você é designer, show de bola, vai estudar filosofia, psicologia, porque design tem de monte, né? Você é marketing, puta, vai estudar P&D, cara, porque daqui a pouco algum P&D vai ficar muito bom de marketing, porque tem muito conteúdo acessível, e aí tu fica na mão, porque você só faz uma coisa. Então essa multidisciplinaridade é muito importante. Uma coisa que eu queria pedir para você, assim, principalmente para falar do pitch, é como é que você sente essa relação do pesquisador acadêmico na interação com o mercado? Porque a gente vê muito essa relação, né, de ter um doutor, um mestre especializadíssimo num processo, e quando ele vai se apresentar para o mercado, ele não se lembra que ele não fala para o mercado falando para a banca. E aí tem todo esse ato gigantesco. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Ah, só antes da gente entrar nesse detalhe, nessa questão, voltando no perfil, na multidisciplinaridade dos times, isso porque a gente nem entrou no mérito da inteligência artificial. Porque o dia que tiver um Boa. robozinho desenvolvendo as minhas formulações que eu estou fazendo aqui comigo na bancada, ou trazendo estratégias de marketing com base em leituras em X, né? Mas não é o mérito da questão agora. Falando sobre o pitch, bom, existe um vale entre a universidade e o mercado, um vale gigante. E quando você falou do funil da inovação, me veio à memória, né, toda essa a temática que levou a gente em conjunto com a Aurolab a construir o pitch, a gente, ABC, construiu o pitch, foi para, de alguma forma, tentar pavimentar uma ponte entre esses dois segmentos. E tem muita coisa rica em ambos. Tem muita coisa bacana acontecendo nas universidades, porém acaba num book lindo dentro da biblioteca porque só foi apresentado para aquela banca e pronto. Ele não muitas vezes o autor, né, o time não olhou para o mercado para saber se realmente aquele produto, aquela pesquisa, né, o resultado daquela pesquisa que foi foco por, sei lá, 2 anos da vida do estudante, tem aplicabilidade para o mercado, é inovador. Se após 2 anos já não tem outros tipos de ingredientes, por exemplo, mais modernos, que suprem aquele resultado da pesquisa. Enfim, realmente existe um gap muito grande entre os dois mercados, assim também como o mundo corporativo dificilmente vai buscar na universidade a fonte da inovação. Porque a gente tem na cabeça, né, arraigado que a universidade brasileira é sucateada e tudo mais. Infelizmente ainda é. Porém, a gente tem algumas tantas universidades no Brasil, que inclusive colocou o Brasil no ranking internacional em posição de destaque em relação à produção de trabalhos científicos, que destaca a formação da ciência cosmética dentro dessas universidades. Porém, assim, a indústria não vai lá buscar essa informação. Desculpa, eu acabei pulando a informação. Muitas dessas universidades têm equipamentos que muitas vezes sequer uma indústria de grande porte tem aqui no Brasil. Ou só uma indústria de grande porte teria a possibilidade de ter. Mas esse equipamento está lá na universidade, à disposição, com o professor lá abanando as mãos, pedindo, por favor, olhem para mim para a gente ter um projeto em conjunto, em parceria. Então, existe sim uma desconexão. O pitch vem ao longo de 4, 5 anos tentando construir. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né, Raoni? Porque temos que catequizar ambos os lados, fazer o professor, o aluno, a universidade como um todo se desburocratizar e olhar para o mercado, entregar valor com sua pesquisa e fazer com que a empresa invista nessas pesquisas, nessa relação, porque tem muita coisa boa acontecendo. Né?
Eu estava assistindo a apresentação, o bate-papo de vocês ontem com as meninas da ITC Bio, e aí você falou do trabalho Que legal. da Ale, né, de Sim, embalagens de sim, fungo. Gente, a solução está na indústria, está na universidade, desculpa, já tem muita coisa aí, né? Basta criar essa conexão, basta mostrar de uma forma correta. perfeito. E até dois pontos que o Ale da Atom colocou, né, que primeiro, meu, é isso, garimpar a biblioteca de universidade, interagir com a universidade é uma mina de ouro, assim, a ser descoberta. Porque tem muita coisa, tem realmente muita coisa extremamente importante, interessante e viável. Falta, claro, e aí pegando o outro ponto que ele colocou, é essa integração, né, entre a cultura acadêmica, com todo o seu tempo e sua estrutura burocrática que dá um pouco de sono, mas que é a realidade, e com uma ânsia do mercado, né, querendo as coisas para ontem, porque ele acredita, ele vai por tendência de relatório, e tendência de relatório muda a cada semana, né, uma coisa de louco. Então é muito interessante essa lógica que você apontou, Ju, e eu queria até te perguntar, e já indo um pouquinho para o final, para a gente não cair e deixar o povo aqui no... Tá, gente, dá tempo para fazer pergunta, fiquem super à vontade, tá? Você acredita que a integração entre essa mentalidade do P&D, a mentalidade do marketing, e, se possível, essa mentalidade do pesquisador acadêmico, é algo que demanda cachaça, benzeção e coisas do tipo, ou você acha que é viável, é sentar a bunda, conversar e a coisa pode fluir aí num casamento interessante? Juntando tudo isso, se torna viável a cachaça, o pé na bunda para empurrar para frente. A gente, no primeiro pitch, testou uma trilha que era realmente assim, alto impacto, né? Psicológico puro. A gente mexeu com o âmago dos autores para tentar extrair dali uma mentalidade empreendedora. Porque hoje a gente tem na universidade, infelizmente, essa formação orientada para a publicação, que é importante sim, mas não é a única possibilidade dentro da universidade. A publicação ela é válida, mas a entrega dessa publicação em algo de valor para o mercado, ela é mais válida ainda. A gente haja visto aí que a gente tem projetos da USP, por exemplo, que financia laboratórios por royalties, que foram vendidos para marcas farmacêuticas, enfim, vários outros segmentos. Então, é importante sim que os alunos eles saiam das universidades com esse estímulo orientado para o empreendedorismo também. E não é um empreendedorismo, eu vou sair da faculdade, então vou abrir minha empresa. Não, é o intraempreendedorismo, na verdade, né? Que a gente sai com a visão de inovação, a visão de gerar novos negócios, seja para mim mesmo, para a empresa onde eu estou trabalhando, ter se perceber responsável, corresponsável, coautor, né, dessa inovação. Isso depende muito também de uma transformação das nossas grades curriculares nas universidades. Muito, bastante. Muito bem, João. E, João, indo para o final, e aí eu queria já abrir um espaço para você ficar super à vontade e falar mal de quem você quiser. Eu queria muito pedir uma gentileza, tipo DIP, momento DIP aqui, vamos falar. Primeiro, um puxão de orelha que você queira dar no mercado, né? Como a gente sempre fala, precisamos provocá-lo, né? A gente precisa estimular ele a ter uma visão diferente do que hoje está. Mas também, que tipo de conselho você daria para que ele pudesse se aprimorar e ele se manter ativo nessa busca daquilo que você vai falar como puxão de orelha? O meu puxão de orelha vai para os meus colegas de marketing, de publicidade, para cada vez mais aproximar a propaganda, a publicidade, a comunicação do consumidor. Né? Parar de usar Boa. esses efeitos milagreiros nas comunicações, porque está cada vez mais caindo por terra esse tipo de estratégia. Eu trago também a responsabilidade de nós, profissionais de marketing, de instruirmos os nossos consumidores, porque a gente viu aí tempos atrás uma enxurrada de produtos free from, mas free from o quê? O que isso faz dentro
sei lá, seja na minha pele, no meu cabelo, ou até mesmo na natureza, né? Que a gente viu free from com várias necessidades, assim, que supria, né, para o consumidor. O consumidor sequer sabe o que é isso, mas ele repete, né? Porque se uma marca fala, porque, como eu falei lá atrás, ainda existe uma autoridade de uma modelo, de uma atriz famosa, de uma cantora famosa, quando ela fala. Ainda existe. Então, quando ela fala nesse aspecto, né, o produto tal que eu estou sendo paga para usar e para falar bem, ela é free from alguma coisa, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre isso. Porque não é que, por ele ser free from, que o que contém esse ingrediente, ele faz mal, ou ele agride a natureza, entendeu? Então, existe essa responsabilidade da gente instruir bem o consumidor de forma honesta e clara. E a outra pergunta foi em relação a mais Agora dá provocação um que é conselho, né? Agora já que você deu tapa, assopra. assopro. Tem muita coisa boa no mercado, tem muito conteúdo grátis, pago, promovido pelas mídias do setor, promovido pelos próprios fornecedores no aspecto técnico. Levante a bunda da cadeira e vai buscar informação. Ah, aquela palestra é técnica, é para o P&D? Não, é para você também, profissional de marketing, coleguinha. Vai lá assistir, vai lá. Por mais que você entenda 10%, você saia entendendo que ele falou bom dia e tchau, até logo. Comece assim, você deu o primeiro passo. Numa próxima palestra você vai aprender um pouco mais. Tire muitas dúvidas com seu fornecedor, com o fornecedor de ingredientes, principalmente, né? Ele tem muita fonte de informação riquíssima para você poder nadar, mergulhar nessa riqueza, nessa informação, para deixar de ser superficial, para entender nas reuniões de briefing com o P&D, parar de fazer cara de paisagem, né? Quando ele fala óleo quaternário, para que é isso? Por que eu colei em química para passar? Levante e olhe para os eventos que acontecem no setor, tem nas mídias, tem da própria ABC, tem muita coisa bacana acontecendo, né? Os próprios papers, né? Os trabalhos das universidades, muita coisa bacana que já está aí disponível. E muitas vezes até grátis. Perfeito, perfeito, maravilha. João, eu queria te agradecer muito, parabéns pela jornada. A gente somos amigos e parceiros, eu te acompanho há muito tempo, te admiro muito, parabéns pela jornada de verdade. E que o mercado discute, né? Isso é super Obrigada. importante. Obrigada, é recíproco, Raoni. Fico muito feliz de você estar nessa imersão aqui também, de compartilhar conteúdo, compartilhar Obrigado. conhecimento. Obrigada pela oportunidade e parabéns. Obrigado, parabéns pra gente, com certeza. Obrigado, viu, Jô? Gente, obrigado a vocês terem aí acompanhado mais um episódio da série. Não sei nem como é que a gente pode chamar se live episódio ou não, mas fica aqui, tipo, obrigado por vocês estarem com a gente aqui hoje. E amanhã, às 7h30, a gente vai ter o nosso amigo marinheiro falando de inovação aberta. Então também não percam. Tá bom, gente? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do que foi feito para vocês. E até amanhã. Beijo, gente. Tchau, tchau, Beijo, Jô. pessoal. Até mais. Tchau, 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 tchau. Raoni.